Boa tarde, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os itens básicos para receber em casa. Quem ainda não se inscreveu aqui no canal no Organizando, se inscreva, dê o nosso like e vamos lá. Eu já postei aqui no canal um workshop que eu dei a respeito desse assunto, deste tema, itens básicos para receber em casa. E hoje eu vou falar para vocês o que a gente deve ter para receber as pessoas nas nossas casas. Se você ainda é recém-casada ou se você ainda está preparando o enxoval para o casamento, eu acho que esse vídeo vai ser super interessante para você. O que a gente deve ter como básico, que dê pra gente combinar, que dê pra fazer várias mesas postas sem precisar ficar gastando muito. Então aqui atrás eu fiz uma mesinha para vocês verem de alguns itens que eu tenho na minha casa. Eu já falei em alguns vídeos anteriormente que eu não sou expert em mesa posta, eu não sou meseira, mas gosto muito do assunto. Então eu tenho na minha casa alguns itens que ajudam muito a receber em casa e a gente não precisa ficar gastando muito dinheiro com esses itens. Se você tem itens básicos, se você tem itens brancos, transparentes, eles ajudam muito a compor a mesa e você só vai mesclar depois alguma decoração para dar um colorido à sua mesa. Mas esses itens brancos, esses itens transparentes, eles ajudam muito você compor várias mesas sem precisar ficar gastando muito. Então eu quero mostrar para vocês alguns desses que eu tenho aqui e quais seriam esses itens básicos para vocês que estão começando a receber em casa, comprarem ou então aquelas noivinhas, né, que estão aí montando o enxoval, pedirem também para casamento. Vale muito a pena saber o que pedir na lista de casamento, né, para ter esses itens básicos em casa e poder compor várias mesas diferentes. Vamos lá? Então, pessoal, eu queria começar falando para você sobre as roupas de mesa, né, que a gente tem que ter para receber em casa e quais são os itens básicos dessas roupas de mesa que seria interessante a gente ter para combinar, fazer várias mesas postas diferentes sem precisar estar gastando muito. Então, quando a gente fala de itens de mesa, de roupas de mesa, seria especificamente uma toalha branca, né? Se você tem na sua casa uma mesa com 6 lugares, 6 cadeiras, você tem que ter uma toalha para receber 6 pessoas. Se você tem uma mesa redonda, uma toalha redonda e assim sucessivamente. Essas toalhas brancas, elas são super coringas na mesa, dá pra gente compor várias mesas e é interessante elas não terem muito desenho, para não misturar, né, para não desorganizar a sua mesa se você vai usar itens, por exemplo, coloridos. Então a toalha branca, ela é coringa e vale muito a pena você ter na sua casa uma toalha branca. Essa minha é muito antiga, desde que eu casei eu tenho essa toalha, eu já vou fazer 16 anos de casado. Então desde que eu casei eu tenho essa toalha branca, você pode jogar jogar dentro da máquina, dá para lavar e é super útil, super funcional no nosso dia a dia. Então o primeiro item aí em relação às roupas de mesa seria uma toalha branca você ter. Os joguinhos americanos, aqui eu tenho um trilho que tá servindo como jogo americano, também é super fundamental a gente ter um joguinho americano branco, bem neutro, sem muito desenho. Esse meu aqui ainda tem alguns coloridos, mas o ideal é que ele não tenha colorido, que ele não tenha muito desenho, para que você possa compor vários tipos de mesa também, sem poluir demais a sua mesa. Então você vai dar um colorido interessante à sua mesa através da decoração, através de um porta-guardanapo mais colorido, dá para você colorir a sua mesa. Então, o joguinho americano também branco é muito interessante você ter. Se você quiser ter um suplá também mais neutro, eu não tenho aqui, mas um suplá, né, que é aquele prato maior, que muita gente confunde com o prato raso, ele é bem maior do que o prato raso. O suplá também neutro, ou dourado, ou branco, ou prateado,
que dá para você compor vários tipos de mesa sem precisar gastar muito. Então, com o próprio suplá você dá para compor esse tipo, essa mesa bem básica. Ou ele dourado, ou ele prateado, ou ele até mesmo branco. Então, itens básicos para receber em relação a roupas de mesa: uma toalha branca, um jogo americano branco e um suplá também, ou branco, dourado ou prateado. Vamos falar agora dos nossos guardanapos de tecido ou guardanapos de papel. Os guardanapos de tecido também valem muito a pena. Eu tenho um branquinho aqui, ele é mais diferente, né? Ele tem tem um nome certo para esse tipo de guardanapo. Esse meu, ele tem esses detalhes que ajudam e muito a compor a mesa, que ficam bem legal, requintados, né? Dá para você compor uma mesa mais formal e dá para também você compor uma mesa mais do dia a dia. Então, os guardanapos de tecidos brancos também é fundamental você ter em casa. Também são super funcionais. Sujou, você joga na máquina ou você joga um sabãozinho de coco branco, que eles limpam facilmente. Inclusive, os guardanapos de tecidos brancos são muito mais fáceis de você limpar do que os guardanapos coloridos, que podem manchar. Os brancos não, os brancos são super versáteis na mesa e vale muito a pena você ter um guardanapo branco, pelo menos um jogo, né, com 6 guardanapos brancos aí em casa para você receber em casa. Falando em guardanapo, a gente tem que ter porta-guardanapo. Este também é um porta-guardanapo super básico. Eu tenho aqui na minha casa desde que eu casei. Uso muito nas minhas mesas postas. Ele é um porta-guardanapo de alumínio ou ferro. Acredito que seja de alumínio prateado. Então dá pra gente diversificar bastante nas mesas também. Dá pra usar numa mesa mais formal, uma mesa de café da manhã, uma mesa de jantar. Então dá pra soltar a imaginação aí e usar esse porta-guardanapo também em qualquer situação. E ele, como é prata, ele é bem básico e dá pra você compor várias mesas aí. Pra quem gosta de porta-guardanapo de flor, eles são para pessoas que gostam mais de ousar nas mesas postas, né? Quem gosta de uma mesa mais básica, e é esse o nosso tema, uma mesa mais básica, a gente usa esse tipo de porta-guardanapo, ou prateado ou dourado, que combina com várias situações, combinam com vários tipos de mesa. E para quem gosta de ousar, vale muito a pena também a gente usar aqueles porta-guardanapos de flor, né? Lembrando que a flor branca também ajuda a fazer vários tipos de mesas postas também e não enjoa, não fica cansativo, né? Quanto mais colorido, mais vai cansar os seus olhos e menos opção você vai ter de mesa posta. Quanto mais neutro o porta-guardanapo, mais opção te dá para fazer vários tipos de mesas postas e não enjoa e não me cansa bastante também. Além dos guardanapos, dos portas-guardanapos, a gente vai falar agora sobre as louças. Lembrando das louças também brancas, né? Aquelas louças lindas, maravilhosas que a gente vê, super coloridas, super desenhadas. Muito legal para quem já tem a louça branca. Para quem está começando agora como item básico, o interessante é você ter uma louça branca, neutra. Porque aí você vai usar nos porta-guardanapos, você vai usar mais na decoração e te dá muito mais possibilidade a louça branca do que a louça colorida. E quando a gente fala de louça, né, a gente tem que ter o joguinho do meu pires com a minha xícara. Hoje em dia a gente não vê muita xícara de café, a gente está usando muita xícara de chá como para beber café, para tomar café também. Então eu aconselho mais você investir na xícara de chá, que te dá as duas opções, o café ou chá, do que aquela xícara menorzinha de café. Tem gente que não gosta de tomar naquela xícara e tem gente que só toma naquela xícara. Então vai do seu gosto, vai do seu
dia a dia, como você realmente usa isso no seu dia a dia. Com o pires, né, esse joguinho sempre vem pires e xícara, um prato fundo, que seria esse prato fundo neutro, que serve para entradas, para sopas, né, principalmente para sopas, ou uma massa que você vai fazer muito molhada, muito cheia de molho, você usa o prato fundo. Ele é mais fundo e menor do que o prato de sobremesa. Além do prato fundo, também tem um prato de sobremesa que serve para entradinha. Se você vai fazer um petisco, se você vai fazer um aperitivo, o prato de sobremesa serve muito bem para isso e também para sobremesa, para uma torta, para um petit gâteau, para uma sobremesa mais firme, né? Que você possa usar o prato de sobremesa. E o prato raso, que é o prato principal da nossa mesa. Esses aqui que eu tô dando exemplo para vocês são aqueles pratos ovais, são o que eu tenho na minha casa. Eu não tenho prato tradicional. Esse jogo também é bem antigo. Eu já tenho 16 anos de casada e ele até hoje serve como item básico aqui em casa. Então esse seria o prato de jantar ou o prato principal. Eu aconselho também vocês darem ênfase a louças, né? A louças melhores. Já que você vai investir num item branco, invista em louças melhores, em louças de porcelana, que vai ter uma durabilidade muito maior do que outro tipo de material. Além das nossas louças, a gente tem os nossos talheres também, são super básicos. Que tipo de talher seria talher básico? Seria aquele talher mesmo tradicional de inox, que você vai compor aí várias mesas com esse tipo de talher. Lembrando do garfo, né? O garfo principal, a gente tem aquele outro garfinho menor, que é o garfo para sobremesa. A colher também é aquela colher maior, é a colher para sopa, né? Aquela colher que a gente tem como entrada aí, a gente vai colocar do lado direito. Depois eu vou fazer um vídeo aqui, pessoal, só com algumas regras de etiqueta à mesa, né? Onde ficam os talheres, onde ficam as taças, onde fica o prato principal, o prato de sobremesa. Já aqui no canal eu vou fazer um vídeo só sobre regras de etiqueta à mesa. E eu tenho uma colher menor também, né? Que é a colher de sobremesa, e tem uma outra menorzinha que esse jogo meu não tem, que seria a colher para o café ou para o chá. A faca também, eu tenho uma faca maior, que é a faca para o prato principal, e tem uma faca menorzinha que serve para você usar como faca de sobremesa também. E os itens de sobremesa, lembrando que eles ficam na parte de cima do prato, né? Os itens principais aqui, os femininos, que também a gente vai falar depois num outro vídeo, né? Os femininos ficam do lado direito e os itens masculinos, como o garfo, ficam do lado esquerdo. E para fechar esses itens básicos nossos de mesa posta aí, as nossas taças, né? Uma taça, sempre eu falo das taças transparentes, que também te dá uma maior possibilidade de mudança nas mesas postas, te dá mais opção de você mudar essas mesas, não enjoa muito, né? E para quem é entendedor aí, para quem gosta de vinhos, sempre aconselham tomar vinho nas taças transparentes. Então aqui a gente tem uma taça para água ou para suco, uma taça para vinho tinto, que é aquela taça mais bauladinha, vocês estão percebendo aí, e uma taça menor, que seria uma taça para vinho rosé ou vinho branco, que é aquela taça menor que eu tenho aqui. Então, para você investir itens básicos aí, as taças também transparentes seriam a melhor opção, que te dá maior mobilidade na mesa, te dá mais possibilidade de mesas diferentes e não enjoa tanto. Depende da sua decoração, né? Se você fizer uma decoração mais colorida, essa mesa que é básica vai se tornar uma mesa mais interessante, mais alegre, mais feliz. Se você gosta de ousar, o interessante seria você deixar o colorido para sua decoração, para um porta-guardanapo mais diferente, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado.
deste vídeo. Eu acho que deu para dar uma dica bem básica aí do que é interessante você ter em casa como item básico, né? A gente tá falando aqui, é claro que se você já tem esses itens básicos, vocês podem começar a investir em itens mais ousados, mais coloridos. Mas aqui é mais para quem não tem ainda, não sabe como receber em casa, não tem muitos itens e não sabe como começar a comprar. Então eu acredito que esse vídeo vai ser bem interessante para você que está começando aí a trabalhar, a se interessar por mesa posta, ok? Quem ainda não se inscreveu aqui no canal No Organizando, se inscreva, dê o like, comente aqui também algo que você achar de interessante. Eu adoro ler esses comentários que vocês sempre fazem aqui no canal e aguardo vocês também no próximo vídeo. Beijinho e fiquem com Deus!